Bom dia a todos. Estamos iniciando então o terceiro webinar da série Normas ISA em Foco, onde a ISA São Paulo vai apresentar as 11 principais normas, as mais significativas que estão hoje em uso no ambiente industrial. Esse webinar será gravado e disponibilizado no canal YouTube da Seção São Paulo, da ISA. E o áudio deste evento também será disponibilizado em formato podcast nas plataformas de podcast, na semana seguinte, né, depois de uma semana. O nosso tema de hoje, nós vamos então trabalhar na sequência de uma introdução, desenvolver o conteúdo, e nós vamos deixar então para as perguntas e respostas para o final deste encontro. Vocês podem ir adicionando as perguntas no chat, conforme se alguém. A gente já pode ir respondendo, mas eu vou fazer as perguntas para o palestrante, vou ler no final do evento e ele vai poder então comentar e responder. Tá? Então, eu peço para que todos mantenham suas câmeras e microfones desligados durante toda a apresentação. É uma plataforma aberta, então não temos como controlar. E hoje nós vamos, então, se podia avançar, Eric, nós vamos focar, então, na norma ISA IEC 62443, com a presença, então, do Eric Maran, o Eric, diretor comercial, né, da Westcom Redes e Conectividade. O Eric, ele é formado em Engenharia Elétrica e tem MBA executivo. Tem mais de 20 anos de experiência em sistemas de automação, redes industriais, conectividade, IIoT e segurança industrial. O Eric também é instrutor oficial da ISA Internacional para a norma de cibersegurança e é diretor de cibersegurança da ISA Seção São Paulo. Então, Eric, está contigo. Obrigado, Ana. Obrigado pela participação de todos, né? Obrigado pelo convite também para participar dessa série de normas da ISA. Explicar um pouco o que é a norma de cibersegurança, né? É um tema que está muito em foco atualmente. A gente vem escutando no mercado, vendo notícias na mídia, de mais e mais ataques e preocupação com a cibersegurança no ponto de vista industrial, tá? Quando a gente fala em cibersegurança, a gente tem alguns tópicos que a gente vai passar, como a introdução, que é a norma, é um overview geral da norma, tá? Nosso tempo é um pouco curto para se aprofundar em alguns detalhes, mas o meu contato vai ficar para vocês na apresentação, então quem quiser mais informações, precisar de ajuda, precisar de mais detalhes de algum ponto da norma, fiquem à vontade para me contactar também, tá? Então, introdução, né? Quando a gente fala em cibersegurança ou TI, ou cibersegurança industrial, não é só na indústria que a gente tá preocupado com isso. Cibersegurança é um problema global, que abrange várias áreas diferentes. Então, tudo que tem a ver com o nosso estilo de vida, bancos, comunicações, saneamento, defesa, logística, saúde, tudo isso é um possível ponto de ataque para quem quer causar um problema ou causar estragos maiores num sistema crítico, numa infraestrutura que a gente chama de crítica, né? Imagina um ataque que consegue desligar a energia de algumas cidades, consegue interromper o fornecimento de água, consegue, de alguma maneira, modificar os químicos de um tratamento de água. Isso afeta um país ou uma região de um país de uma forma muito significativa, né? Isso mais e mais a gente tem escutado notícias no mercado de ataques que estão sendo feitos dentro do mundo industrial. Quando eu olho a cibersegurança pela camada do IT, já existe uma preocupação há muitos anos, né, em trazer a cibersegurança para o mundo da tecnologia da informação. Só que essa preocupação com a tecnologia de operação, que é a OT, a camada ali de produção, ela é um pouco mais recente, né? Eu vou explicar um pouco da norma também, dos passos que a norma está dando para poder trazer essa conscientização e ajudar o usuário a implementar cibersegurança dentro da tecnologia de operação. Aqui são alguns exemplos de ataques em 2021, tá? Você vê que ao longo do ano, durante alguns meses aí,
a gente teve reportes, ataques reportados, obviamente, né, em vários tipos de segmentos, não só industrial, que é um ataques em geral, né, e dependendo da cor de cada uma dessas caixinhas, é um tipo de ataque, um tipo de malware que foi utilizado, tá? Em 2021, a gente teve um ataque muito significativo do ponto de vista industrial, do ponto de vista da tecnologia de operação, né? Que é um ataque estudado até hoje, que é o Colonial Pipeline, tá? Colonial Pipeline é uma empresa de distribuição de combustíveis da costa leste americana. E por vários dias esse abastecimento foi interrompido, causando uma série de problemas em abastecimento de postos, abastecimento combustível para aeronaves, né? Isso causa um estresse e uma preocupação na população muito grande. Você afeta a vida de muitas pessoas, né? É um caso bem emblemático, tem muito material na internet para quem queira se aprofundar nessas informações. E o Colombo Pipeline é estudado até hoje porque foi uma cascata de eventos que acabou causando ou permitindo esse ataque, né? E causou um estrago bem significativo nessa questão da distribuição de combustível, né? E em 2022, a gente tem esse mesmo report, já com uma quantidade muito maior de ataques, isso é uma crescente exponencial. A cada ano que passa, a gente tem um aumento significativo do número de ataques reportados, né? E com uma variedade de ataques, de tipos de ataque também muito grande. Então, a tendência é que isso aumente exponencialmente ao longo dos anos, né? Qual a ideia de mostrar isso? Mostrar que é uma preocupação que é de todos. Todos nós, a gente tem que ter essa consciência de olhar a cibersegurança no nosso dia a dia, né? Uma das principais portas de entrada para os ataques é o fator humano, é a engenharia social que é feita para tentar ganhar um acesso, tentar uma brecha para acessar esses sistemas. Então, essa conscientização, essa educação das pessoas, ela é fundamental e ela tem que ser feita de maneira contínua, né? Quando a gente tem acesso a essas informações, esse crescente nível de ataques, os tipos de ataque, vai ficando mais claro para todo mundo que é um problema de todos, que todos têm que ter essa consciência e ajudar com essa proteção também, tá? Por que que isso ocorre mais hoje, né? Devido à integração das áreas, a indústria 4.0, a digitalização dos processos, que é uma tendência natural e inevitável. A gente mais e mais vai integrar as operações, integrar as áreas para ter ganho de escala, ganho de eficiência, melhorar a produtividade. Então, falar, então eu não vou fazer essa integração porque isso traz riscos, né? Essa integração tem que ser feita de maneira consciente, levando em consideração o aspecto de cibersegurança, né? Não fazer essa integração, uma indústria que opta por não fazer essa integração, ela está fadada ao fracasso. Por quê? Porque ela vai ficar fora de uma tendência que é a digitalização, que é a otimização de processos, aumento de produtividade. Então, não é opcional. Não é uma opção não fazer essa integração. Essa integração, ela existe, ela é mandatória para dar ganho de escala, de mercado, de uma série de outros fatores importantes, mas ela tem que ser feita já pensando nesse fator de cibersegurança. Integrar a tecnologia de informação com a tecnologia de operação, ter iniciativas de IoT para melhorar a coleta de dados, trabalhar esse dado, né? Porém, fazer tudo isso de maneira segura, tá? Aplicando conceitos e normas que vão agregar cibersegurança nessa operação. E aí tem vários materiais, aqui tem um link para vários materiais, a gente vai disponibilizar também depois isso, com vídeos, com exemplos. Eu recomendo que aqueles que queiram se aprofundar nesse assunto, estudem realmente os vídeos, os papers, as informações, para entender como um ataque funciona, entender como esse processo de cibersegurança OT ocorre, né? Como nasce um ataque, por que nasce um ataque e quais são as consequências disso, né? Aqui tem alguns links para os dois casos que eu já estudei, que é o caso da Hydro e do Colonial Pipeline, que eu já mencionei, que trazem um pouco mais de informação de como isso aconteceu, por que aconteceu, o fator humano que levou a criar vulnerabilidades para que isso acontecesse também. Então, a gente precisa estudar mais o assunto, se aprofundar um pouco melhor nesse assunto, né? Mas o objetivo hoje é a gente falar da norma, focar na norma, que é a ISA IEC 62443,
que é uma norma criada para o mundo de IoT. É uma norma de segurança, cibersegurança, voltada para aplicações em sistemas de operação, sistemas de automação, o que a gente chama de tecnologia de operação, ou OT. Tá? Essa norma ela é dividida em 4 grandes partes. Cada uma dessas partes tem um capítulo específico, tá? Que trata um tema ou trata um assunto específico. Então, aqui a gente consegue ver essas grandes partes, e mais para frente eu estou colocando o que é cada uma dessas partes, né? Então, de maneira geral, a primeira parte tem a ver com conceitos e modelos, um glossário, né? As métricas de aplicação dessa cibersegurança, né? E vocês vão notar que existem algumas partes que têm o termo TR, que são cadernos técnicos, né? São referências técnicas que a norma traz para poder tratar tecnicamente de algum assunto, né? Então, essa primeira parte, que é a parte geral, é mais uma introdução, modelos, conceitos, do que é cibersegurança, do que a norma se propõe a ajudar para criar um processo de cibersegurança dentro do ambiente industrial. Quando a gente vai para o segundo capítulo, que são políticas e procedimentos, né? Aí sim a gente começa a entrar em um detalhamento maior. Então aqui a gente já tem um sistema de gestão aplicado na norma, começa a definir um guideline para fazer essa implementação, né? Existem cadernos específicos para gerenciamento de patches e de solution suppliers, né? Ou seja, a gente tem aqui algumas indicações de como eu começo a criar esse processo. E em várias partes vocês vão ver o termo que está aqui embaixo, que é IACS. IACS é como a norma, é o acrônimo que a norma definiu para Industrial Automation Control System. Então, todos os sistemas de automação, sistemas pequenos, médios, grandes, não importa, dentro da norma são referidos como os IACS, né? Então, a gente traz essa referência do IAC, pô, o que é esse termo, o que quer dizer, né? Então, a gente está falando sempre dos sistemas de automação, né? Que pode ser um sistema muito simples, uma EHM, um PLC, ou um sistema muito complexo que envolva sistemas de segurança, controladores híbridos, DCS, sistema de escada, né? Depende muito do porte de onde você vai fazer essa aplicação de cibersegurança. Eric, deixa eu Oi, perguntar uma coisa aqui que ficou. Essa norma tem quanto tempo? Quando que ela começou a ser criada? a norma ela não é tão nova assim, né? A primeira iniciativa de criação da IEC 62443 ela começou em 2002. Então já são vários anos, são 22 anos, né? Teve a primeira iniciativa de começar a pensar numa norma de cibersegurança, né? Um dos fundadores do grupo inicial que criou a norma foi o Eric Kosman, né? Ele pertence ao grupo de desenvolvimento e melhorias da norma até hoje, né? E o primeiro capítulo da norma ele foi publicado em 2007. Então, a norma já tem também um longo caminho aí. Só que lá atrás, essa iniciativa da ISA era conhecida como ISA 99. Acho que todos já ouviram falar da ISA 100, ISA 95, ISA 88. A ISA, ainda na fase de desenvolvimento dessa parte da norma, ela definiu como ISA 99, né? Em 2015, houve a junção das iniciativas americanas com a iniciativa europeia de cibersegurança, e aí então definiu-se que a norma ia ficar sob o guarda-chuva da IEC, usando o nome ISA/IEC 62443, seguindo o padrão de numeração da global da IEC, né? Quando a gente fala de ISA 99 e IEC 62443, a gente está falando basicamente da mesma coisa, ok? Hum, Ok, entendido. Ou seja, é É. uma norma que ainda está em desenvolvimento, né? Ela Ainda está não. em desenvolvimento, ela tá sendo, alguns capítulos estão sendo revisados Uhum, constantemente. Existem vários grupos de trabalho dedicados para alguma parte da norma ou para criar outras partes da norma, né? uhum, Alguns, boa parte dos capítulos já foram publicados, estão sendo revisados, né? E o interessante é que é uma norma que ela tem uma aderência global muito grande. uhum. Vários países definiram que a IEC 62443 seriam a base, né, da criação das suas políticas, das suas normas de cibersegurança industrial. Tá? E no Brasil não é Interessante. diferente. No Brasil, a gente
teve um grupo de trabalho que já traduziu a primeira parte da norma, que é essa aqui, que é a 1.1, né, de conceitos e modelos, e já existe uma NBR, que é equivalente a IEC 62443-1-1, né? Então, Em no Brasil, português. em Uhum. português, né, já no padrão da ABNT, já tem uma norma que é um par da IEC 62443-1-1. E a gente já está trabalhando em outros partes, outros capítulos da norma também, né? E é assim no Japão, a Europa já adota a IEC, então tem vários lugares do mundo que a IEC é a base para a criação das políticas, das normas de ciberseguranças locais dos países também, Perfeito. ok? Então, políticas e procedimentos, né? Sistemas, system, onde a gente começa a aprofundar no detalhamento de como eu faço uma avaliação de risco, como é que eu defino o nível de segurança, como é que eu vou classificar, a gente vai passar por isso aqui também, classificar esse nível de risco, né? E a parte 4, onde a gente fala muito sobre, está relacionada a camada parte 4 sobre os componentes, né? Eu acho muito interessante a norma levar em consideração o fabricante de uma solução, o desenvolvimento de produto. Aqui a gente entra com um conceito que é o Secure by Design, já desenhar uma solução, já pensar num produto, num sistema que incorpore soluções de cibersegurança, né? Incorpore funções, por exemplo, que vão ajudar a criar camadas de cibersegurança adicional. Então, do ponto de vista do desenvolvimento, do fabricante de sistema, se o fabricante quisesse homologar junto à norma, junto à ISA, essas duas partes aqui, a 4.1 e a 4.2, são voltadas para eles, né? Então, se eu sou um fabricante, eu quero desenvolver um produto, e esse produto já inclui soluções e funções de cibersegurança industrial, eu posso criar essa solução com base nesses capítulos da norma também. Eric, então, deixa eu entender, por que que existe então uma norma dedicada para gerenciamento de patches e outra para os provedores de solução? É uma boa pergunta, né? Quando a gente aí começa um pouco do diferencial de TI, né? Quando a gente tem uma planta industrial, está na camada 2 aqui da norma, na parte 2, né? Políticas e Isso. procedimentos. Quando eu faço uma atualização do sistema, um patch do sistema, por que tem um capítulo específico para patch, né? Atualizações, o patch no sentido de atualizações. Uhum. A norma, ela trata o sistema de automação de uma maneira diferente do sistema de automação de TI. Quando eu tenho um sistema de TI, normalmente ele é atualizado constantemente de maneira automática, né? Ou seja, existe lá até o tal do WSUS da Microsoft, que toda, se não me engano, é terça-feira ou quinta-feira, baixa, atualiza funções de segurança, patches de atualização, né? Isso é um padrão que se adequa à TI, que é normal para a TI, mas ele não funciona para o mundo de OT, para o mundo de automação. Eu não posso pegar um processo que está rodando há 15 anos, um sistema SCADA antigo, por exemplo, que está funcionando, está me atendendo, e simplesmente atualizar aquele Windows ou fazer um patch de atualização naquela máquina, né? Isso pode sim causar um problema de incompatibilidade com o sistema atual instalado. Isso pode parar a produção, parar o sistema. Então, por que tem alguns documentos específicos, né? O PET, a ideia desse documento específico é trazer um procedimento, uma proposta de como você cria um procedimento para poder fazer essa atualização de sistemas legados, por exemplo. Com todo um ciclo de teste, de avaliação junto do fabricante daquela solução, obviamente, né, para Uhum. validar aquela atualização. E o outro ponto, que é a parte dos solution suppliers, é que é muito normal no mundo de automação a gente ter prestadores de serviço. Os próprios fabricantes são prestadores de serviços que estão dentro da planta, estão dentro da parte produtiva, né? Os integradores de sistema também prestam muitos serviços para a indústria em geral, de maneira geral. Então, se eu tenho esse vetor que adentra o meu sistema, que trabalha no meu sistema, como eu também crio políticas e procedimentos para tratar essa questão de cibersegurança para quem presta serviço. Isso é muito interessante, porque do ponto de vista de automação,
É normal no nosso ecossistema você ter esses prestadores que são contratados para mexer num PLC, numa máquina, num reator, numa caldeira, né? Mas quem garante que esse prestador de serviço, de maneira totalmente involuntária, não está trazendo algum risco cibernético para sua planta? Então, como é que eu crio essas políticas e procedimentos para também lidar com esses prestadores de serviços ou fabricantes de sistemas que fazem parte do ecossistema? Então, isso já é uns diferenciais com relação à aplicação, a norma ser voltada para o ambiente de OT, para a parte de automação mesmo, Perfeito, faz ok? sentido. Então, essas três grandes partes aqui são as partes da norma, né? Não vou entrar em cada componente deles. Esse último, que é a parte dos fabricantes de soluções, a ISA, para ajudar esses fabricantes, ajudar na classificação, no teste, ela criou um organismo chamado ISA Secure, né? Existe um site separado só para ISA Secure, e a ISA ela presta serviços ao mercado para a parte de avaliação de cibersegurança desses equipamentos, tendo como base a parte 4.1 e a 4.2 da norma. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, da tela, onde a gente pode entrar no ISA Secure, buscar um equipamento, né, um controlador, um PLC, uma IHM, seja o que for, buscar pelo modelo, pelo fabricante, né, e ver qual o nível de segurança, quais são as funções que esse equipamento tem de cibersegurança e em qual nível de cibersegurança ele foi classificado. Ele atende aplicações, equipamentos da Hitachi, que é o primeiro aqui, ele foi testado, a Hitachi submeteu esse equipamento para a ISA Secure, contratou a ISA Secure para fazer isso. Ele foi testado e com as funções que ele tem inerentes ao equipamento, ele atende o nível de segurança 1, por exemplo. Então, é uma base de informação para o usuário, para quem está procurando soluções, começar a entender o que tem no mercado e como esses produtos de automação que a gente usa no dia a dia estão se classificando em questão do nível de segurança cibernético que eles podem atender ou não. Tá? Vai ficar um pouco mais claro esses níveis daqui a pouquinho. E a ISA Secure, que é um organismo da ISA, presta esses serviços. Né? Eu posso, inclusive, homologar meu processo produtivo, né? Pedir que a ISO homologue a minha produção para mostrar que a minha produção ela é feita de maneira segura, né? Que existe cibersegurança também, ou políticas e regras, componentes que ajudam a criar aquela produção de maneira segura. Né? Então, são vários serviços que esse organismo coloca no mercado. Né? Existe um guia aqui tem um link para download de um guia com overview dessas certificações todas que o User Secure pode fazer. E também, que eu acho interessante compartilhar, existem vários artigos e webinários e pequenos treinamentos gratuitos dentro do portal do User Secure. Então, eu quero entender um pouco mais a fundo, por exemplo, aplicação de cibersegurança na instrumentação wireless SAN, uma tecnologia wireless SAN. Né? Aqui são posts um pouco mais antigos, né? Mas vira e mexe você tem esses webinários aqui reciclados ou refeitos dentro do portal da ISA Secure. E o acesso é gratuito, tá? Boa parte desse material está livre ao público, é gratuito. É uma fonte de conhecimento importante também para entender como está sendo essa aplicação de cibersegurança em outras áreas, em outros componentes, por exemplo. Eu vou passar agora por algumas partes importantes do que é a norma, né? Então, uma parte grande da norma, que está na parte 2, tem a ver com o CSMS. O CSMS, na verdade, é o Sistema de Gestão de Cibersegurança. É uma proposta que a norma traz, pensando em como eu parto do zero e crio todo um sistema de gestão para implementar a cibersegurança numa indústria, num processo, numa área. Então, a gente vai definir esse escopo de acordo com a necessidade do usuário. Né? Então, essas caixinhas todas do CSMS aqui, cada uma trata uma parte, né? E o interessante do CSMS, ele leva em questão o aspecto humano também. Uma parte aqui importante do CSMS, por exemplo, é envolver o RH nas iniciativas de cibersegurança. Mas para que eu preciso envolver o RH, né? Porque o RH é o departamento que vai me ajudar a trazer essa conscientização para os colaboradores, para quem está
trabalhando no mercado com cibersegurança, ou faz parte do projeto de cibersegurança, e vai me ajudar com treinamentos, com reciclagem, com iniciativas de propagar esse conhecimento. Então, não é um sistema de gestão que leve em consideração apenas aspectos técnicos, né? Quem é do TI, quem é da automação, quem é da operação, leva em consideração todos os aspectos que vão ajudar a criar um sistema de cibersegurança mais robusto, tá? Quando a gente olha os layers de cibersegurança, perímetro físico, portaria, controle de acesso, CFTV, é considerado também como parte de um layer da cibersegurança, porque esse controle de quem adentra a planta, o que vai fazer na planta, naquela área específica da planta, é uma camada a mais de cibersegurança que está sendo incorporada também. Essa questão do CSMS é interessante porque pega todos os aspectos, não só técnicos, mas humano, comportamental, e traz para a gente criar essas políticas e procedimentos de cibersegurança. Tá? E aqui é um exemplo, um resumo, né, de como o CSMS pode ajudar também, né, pensando de como eu inicio o meu programa de cibersegurança e como eu vou fazer a manutenção, a gestão desse programa, né? A gente sempre fala que cibersegurança não é um projeto. Cibersegurança ele é um processo. Ou seja, ele nunca vai ter fim. Eu vou começar, vou ter uma implementação e eu não vou ter fim nesse processo. Tá? Então, uma vez que eu inicio o meu CSMS, eu faço primeiro uma avaliação de alto nível para entender de maneira macro quais são os riscos que eu tenho, né? Dessa avaliação de alto nível, eu já vou alimentar as minhas políticas e procedimentos ou vou atualizá-las. Vai me dar orientação de como selecionar essas contramedidas, né? E vai também me indicar quais são aqueles riscos que eu preciso entrar num detalhamento maior. São riscos que têm um impacto muito grande na planta, que têm um risco muito grande, né? Que também alimentam políticas e procedimentos, alimentam as contramedidas, o que eu vou escolher ou fazer para minimizar ou mitigar aquele risco, né? E tudo isso alimenta o que a gente chama da fase de manutenção. Então, uma vez que eu implemento as políticas e contramedidas, eu vou fazer a gestão disso, vou fazer a manutenção desses procedimentos e contramedidas para garantir que eles estejam efetivos. Cibersegurança, os ataques, os tipos de ataques, os malwares, eles avançam numa velocidade muito grande no mercado. Então, se eu apenas implemento uma política de cibersegurança e eu não faço a gestão contínua dessas políticas e dessas contramedidas, em alguns meses, isso já está desatualizado, isso já está defasado, isso já Hum. não é mais efetivo, né? Então, realmente, eu Então, preciso ter um sistema para poder gerenciar e manter up-to-date todas essas políticas e contramedidas, essas proteções que a gente colocou aqui também. e você teria um exemplo de uso disso? Tenho um exemplo, por exemplo, pegando, quando a gente faz o Risk Assessment, inicia esse programa, né? A gente vai fazer um detalhamento de todas as áreas, processos, que a gente vai colocar nessa matriz, né? Então, de uma maneira simples, né? Eu iniciei o programa, eu fiz um High Level Risk Assessment, criei todas as contramedidas. E na fase de manutenção, houve um incidente. Eu detectei que houve um incidente não tão crítico assim, que foi o aparecimento de um PLC, de uma EHM e tal, com vulnerabilidades conhecidas no mercado, que tinham acesso, pode ter um acesso externo, por exemplo. Então, uma vez que eu detecto que ocorreu uma vulnerabilidade no processo, ou seja, se aquilo, eu passei por tudo, a gente faz todo um estudo para isso, mas não dá para cobrir, muitas vezes, 100% de tudo, né? Nessa fase da manutenção, da gestão, que eu entro aqui com as soluções de monitoramento contínuo, de análise de vulnerabilidades, eu detectei uma vulnerabilidade que não era conhecida. O que isso vai acarretar nesse processo? Se eu detectei essa vulnerabilidade e ela traz um risco à minha planta, eu vou realimentar todo esse processo, ou seja, aquela vulnerabilidade daquele PLC eu não posso deixar descoberta, né? Então eu vou realimentar o processo, vou fazer um novo High Level Risk Assessment para olhar mais de perto aquela vulnerabilidade, vou detalhar o risco que eu tenho naquela vulnerabilidade, vou alimentar e
refazer ou atualizar as minhas políticas de proteção, tá? Eu não consigo atualizar aquele PLC porque é um pouco mais antigo, aquele sistema não comporta uma atualização de sistema operacional, então eu vou atualizar minha política, eu vou selecionar essa contramedida, que eu vou tentar mitigar aquele problema. O mitigar pode ser simplesmente atualizar, ou entrar com uma camada, uma contramedida adicional, uma vez que nos sistemas de automação, algumas vezes, né, a gente não consegue atualizar. Eu não posso porque o sistema não comporta. Então, não comporta atualizar, detalhei isso na documentação, seleciono a contramedida e vou para a fase de gerenciar e manter e monitorar esse processo o tempo todo. Então, esse processo é um ciclo contínuo, ele nunca acaba, né? Então, qualquer projeto de cibersegurança não dá para ser tratado como um projeto começo, meio e fim. Ele é um processo. Ele é um Esse ciclo. processo é um ciclo contínuo, tá? Ok? Perfeito. E aí, o que que a norma traz como proposta para você implementar essas defesas ou camadas de cibersegurança? O que a proposta da 62443 é que eles chamam de defesa em profundidade, tá? O que que é defesa em profundidade? Aqui tem um exemplo, né, para ilustrar isso, né? Isso é um conceito muito antigo. Camadas ou defesa em profundidade é um conceito muito antigo, da época medieval, para vocês terem uma ideia. Não sei se todos conhecem ou sabem o que é esse tipo de cabo, tá? Esse cabo é um cabo submarino de fibra ótica. Na verdade, interessa nesse cabo é só esse miolo, é só alguns pares de fibra ótica que trafegam aqui no core do cabo, né? Todo o resto desse cabo são camadas de proteção. Por quê? Porque o que mais importa é a informação que trafega nessa fibra ótica. O investimento necessário para fazer um cabo transoceânico interligando Brasil e Europa, Brasil e Estados Unidos, o investimento para passar esses cabos submarinos, ele é gigantesco. Então, compensa você adicionar tantas camadas de proteção quantas forem necessárias para proteger o que mais importa, proteger o bem maior, que é o cabo de fibra ótica que passa dentro aqui do core, desse core metálico. Porque a informação que passa aqui é vital. Então, isso é um exemplo de como eu uso essas camadas de proteção para proteger aquilo que mais importa, né? Então, quando me explicaram dessa maneira o cabo aqui, eu achei bem interessante para fazer um paralelo da defesa em profundidade que a ISA traz na 62443 também, tá? O que é defesa em profundidade? Qual é a proposta disso? É você dividir as suas áreas, processos e zonas em conduítes, né? Zonas, na verdade, são áreas que agrupam sistemas lógicos em comum, que dependem ou que requerem o mesmo tipo de segurança, né? E o conduíte é o meio de comunicação que interliga essas áreas. Então, uma vez que eu pego o meu sistema de automação, meu sistema de OT e quebro em zonas em conduítes, a avaliação de segurança fica mais fácil. Fica mais fácil você definir aonde eu vou entrar com uma proteção. Não preciso colocar proteção em cada componente que eu tenho na minha automação. Eu tenho um sistema lógico, uma caldeira, que é composta de sistema de automação, escada, tal. Eu vou agrupar aquilo numa zona. Aquilo vai ser uma zona com níveis de segurança próximos, e dali eu vou sair com um conduíte de comunicação. E dentro dessa definição, entra a parte dos SLs. Os SLs são Security Levels. Como é que eu vou classificar o nível de segurança que cada processo tem, né? Eu vou fazer essa avaliação de risco, isso está na parte 3 da norma. Eu faço o tal do Risk Assessment, ou avaliação de risco, para olhar os meus processos, olhar os meus sistemas e definir o quanto aquilo pode ter de vulnerabilidade. E quais são os aspectos que eu olho para isso? Produção, meio ambiente, risco humano, é, risco financeiro, risco de imagem. Então, existe uma grande matriz que a gente usa para definir qual é esse nível de segurança, né? Cada nível de segurança leva em consideração o grau de ataque que aquilo pode sofrer, o grau de investimento, né? Então, quando a gente vai para o SL1, por exemplo, né, caso ocorra de maneira intencional.
né? Quando a gente vai para um SL4, a gente já está assumindo que aquele risco, o que vai acontecer pode ser de maneira intencional, com recursos extensos e com uma motivação muito extensa. É o que a gente fala de infraestrutura crítica a nível nacional. Então, o grid de energia, né? O grid de energia, pensando em país contra país, é um setor que normalmente a gente classifica algumas áreas com SL4, tá? Só para ilustrar como isso é importante. Há alguns anos atrás, teve um ataque na Ucrânia chamado de Black Energy, né? Não lembro exatamente a data. Isso derrubou o grid da Ucrânia em pleno inverno. Então, aquecimento, energia, uma série de coisas. Não coincidente, e suspeitava-se que era um ataque russo. Não coincidentemente, dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, houve um novo ataque cibernético que, de novo, desabilitou o sistema de energia na Ucrânia, o grid ucraniano. De novo, com o Black Energy. Né? Ou seja, isso é o que a gente chama de guerra cibernética de país contra país, explorando ataques cibernéticos para poder mitigar ou drenar recursos de outros países. Tá? Então, os Não é SLs coincidência, né? não é coincidência. Os SLs eles foram criados para a gente poder classificar, tá? E aí a gente, obviamente, não consigo entrar em detalhes aqui pelo tempo, mas existe uma grande matriz que no treinamento a gente passa por essa matriz de como eu vou classificando cada processo. Então, por exemplo, o servidor do sistema escada. Eu vou olhar para aquele servidor e vou classificar qual o risco que eu tenho se alguém conseguir invadir aquele servidor. E aí, dependendo das respostas, como se fosse um grande RASOP de cibersegurança, né? A gente vai, sim, classificar se SL1, SL2 e SL3. Tá? SL4 ocorre, mas é um pouco mais difícil, dependendo do tipo de aplicação que você tem. Tá? Eric, Oi. uma pergunta aqui. Essa arquitetura proposta aí sempre considera o acesso ao meio externo, à internet, através do nível enterprise, né? Passando Isso. pelas várias camadas de segurança. Agora, Uhum. é possível ter um acesso ao meio externo seguro, diretamente através do nível industrial? É possível, é possível. Não é E isso, recomendado, né? Uma vez uhum, que você geralmente não precisa de um acesso à internet na camada de operação, né? Não para operar, mas o Covid nos trouxe essa necessidade, né? A pandemia nos trouxe essa necessidade, é o acesso remoto. hum, Uma vez que eu não consigo adentrar a planta, como é que eu poderia ter um prestador de serviço me auxiliando numa parada de máquina, parada de processo, num serviço técnico, de maneira remota, né? Então, esse acesso ele precisa ser controlado, monitorado, né? Então, dá sim, você pode ter esse acesso aqui embaixo, né? Permitindo que um prestador te ajude numa emergência, num trabalho, desde que seja um acesso que passe por regras de firewall, passe por sistemas que monitorem esse acesso. Né? É assim que a gente tem explorado, por exemplo, é uma dúvida bem comum, né? A é pessoa, pô, bem mas eu comum. preciso do acesso remoto porque o prestador tem que me ajudar, tal. Então, a gente tem que se adequar ao novo cenário, né? Como a gente se adequa a isso? Pensando em como prover esse acesso, né, de maneira segura, implementando cibersegurança também, ou soluções que tragam cibersegurança para esse acesso aqui, ou permitindo esse acesso na camada da automação também. Ou seja, precisa desmistificar isso, né? Desmistificar, exatamente. Pô, acesso remoto vai dar problema. Eu estou usando o TeamViewer aqui para prover o acesso para o meu prestador. Não é a melhor opção, né? Porque não é só prover o acesso, é garantir que o acesso que o prestador esteja fazendo, que o computador que ele está usando também não esteja transferindo nada para você, para o seu servidor, para a sua estação, de maneira involuntária, porque isso pode ser um vetor de ataque. A gente fala muito em vetores de ataque, né? Hum. Isso pode ser um vetor de ataque. Então, por isso que esse acesso tem que ser muito bem pensado, monitorado, para não trazer um risco para o seu sistema de operação. Então, os SLs estão aqui, né? E uma coisa interessante, quando a gente fala em SL, a gente tem o SL Target, ou seja, quando eu faço meu Risk Assessment,
eu quero definir o nível de segurança que eu preciso atingir. E eu crio aquela planilha para isso, né? Eu tenho o SL ativo, ou seja, que eu preciso alcançar, e o capability. O capability tem a ver muito com a parte 4.1 e 4.2 da norma, ou seja, com quais recursos, os equipamentos que eu tenho hoje na planta, se eu habilitar aqueles recursos, qual a capacidade que eles têm de prover funções de cibersegurança sem usar medidas compensatórias externas, tá? Então, a gente sempre olha esses três tipos de SL, o SLT, onde eu quero chegar, é o target, o que eu vou atingir com as contramedidas e a capacidade que o meu sistema tem com os recursos já implementados, né? E como é que eu vou avaliar isso, né? Puta, é muito subjetivo, como é que eu sei? Então, dentro da norma, tem uma parte que a gente chama de 7 requisitos fundamentais, que para cada um desses SLs, eu vou olhar, por exemplo, numa IHM, num PLC, no sistema de escada, como é o processo de identificação e autenticação de usuário? Como é a parte de controle de acesso, integridade, confidencialidade de dados? Então, esses 7 FRs, eles são, na norma, abertos em várias outras planilhas, por exemplo, essa aqui, que é do FR1, né? Então, de acordo com o risk assessment que eu faço e a análise do que eu tenho na minha planta, eu vou olhar aqui para ver, pô, eu tenho um sistema mais antigo que só tem um fator de autenticação ali e usuário e senha, tá? Então, se é só usuário e senha, eu vou atender SL1. Ah, mas eu fiz o Risk Assessment e aquele servidor SCADA, ele é crítico para a planta, eu preciso controlar exatamente quem acessa, como acessa, quando acessa. Então, eu preciso implementar uma camada de cibersegurança que tenha, por exemplo, um controle de acesso com múltiplo fator de autenticação. Eu vou implementar essa camada adicional, que seria as contramedidas, né, para poder chegar, porque no meu Risk Assessment eu defini que ele é SL3. Então, se eu definir que é SL3, eu preciso entrar com medidas e com recursos na parte de identificação e autenticação de usuário que garantam que eu atinja o nível SL3. Né? Então, essas tabelas a gente vai usar para olhar esses recursos todos, né? E vai ajudar a gente no Risk Assessment e vai ajudar também na hora de definir as contramedidas que eu tenho que usar para chegar no nível de segurança desejado, que eu defini lá na avaliação de risco. E uma outra forma de você olhar isso é você olhar da maneira vetorizada, né? Eu vou vetorizar 7 FRs para mim olhar e ver, pô, eu estou bem aqui na parte de data, integridade de dados, então aonde que eu preciso investir mais nesse momento para aumentar minha segurança cibernética? Controle de usuário. Ou seja, eu estou muito mal aqui, ou seja, o azul é onde eu quero chegar e o SLA é o que eu tenho que atingir. Então, como é que eu vou chegar até aqui? Eu vou ter que investir em recursos, em equipamentos, em soluções para aumentar o meu FR2, por exemplo. Então, é uma forma mais fácil de você olhar para ver como você está atendendo cada um desses pontos dos requisitos fundamentais que a norma traz para você, tá? Eric, Oi. voltando ainda nesse slide da anterior, se o SL4 é o nível mais, né, é o mais alto, né, dos níveis de segurança, Aham. assim, por que que a gente não classifica tudo com nível 4? Ou seja, você está nesse exemplo Boa do controle pergunta. de usuário, né? Você Uhum. definiu como nível 3. Por que não nível 4? Quando eu faço o risk assessment, eu vou levar em consideração esses aspectos do que eu tenho, da criticidade do processo, né? Por que que eu faço esse risk assessment? Seria mais fácil, então, definir tudo como SL4, né? Só que quando eu volto aqui nessa planilha dos requisitos fundamentais, e lembrando que essa aqui é só uma parte do FR1, tá? Do primeiro requisito. Para mim atingir o nível 4, eu vou ter que despender de um investimento muito alto. E nem tudo requer um nível 4, né? Não preciso, num subsistema que não impacta totalmente na planta, um subsistema que às vezes está isolado, não preciso entrar com camadas de proteção ou níveis de proteção que vão me jogar no SL4, porque o sistema não requer, ou o risco daquele sistema não impacta tanto no meu processo produtivo, não causa riscos perigo à vida, meio ambiente, nada disso. Então, isso é uma pergunta comum, pô, é mais fácil botar SL4, né? É. Não é.
não é? Porque do ponto de vista de investimento para você atingir o SL4, muitas vezes você não vai conseguir justificar isso. E aí, muitas vezes, é um motivo pelo qual os processos de cibersegurança acabam demorando muito para sair do papel, porque todo processo que já nasce gigantesco tem uma grande chance de falhar também logo na largada. Melhor a gente começar menor, pequeno, analisando exatamente o que eu preciso em cada local, definindo esses SLs, para poder usar aquele recurso necessário, né? Perfeito. Ok? E, para fechar aqui, como eu já falei várias e várias vezes, o cibersegurança é um processo. Ela não tem fim. Então, resumindo, o que a norma traz de maneira geral? É o assessment, é o tal do risk assessment, ou seja, eu preciso avaliar, ter visibilidade da minha planta, eu só protejo aquilo que eu tenho visibilidade. Se eu não sei o que eu tenho de visibilidade, eu não vou conseguir proteger. Se eu não sei que existe um subsistema, eu não vou conseguir proteger, né? E aqui no Risk Assessment que eu trago visibilidade para os meus sistemas. E aí eu vou definir o meu SLT, em que nível de segurança eu quero chegar. Uma vez que eu defini o SLT, eu vou desenvolver e vou implementar essas contramedidas para garantir que eu atinja aquele nível de segurança. Então, se eu definir que eu tenho SLT 3, eu vou entrar com as camadas de proteção, com configurações, com outros produtos e soluções para atingir aquele SL3. E eu entro na fase de monitorar, para garantir que o meu SLA, que é o que eu preciso, o meu target, o meu SLA que eu atingi, seja menor ou igual, maior ou igual ao SLT que eu preciso atingir pelo Risk Assessment. Ou seja, eu vou monitorando isso o tempo todo, descobrir uma falha, uma nova vulnerabilidade, tem um novo tipo de ataque que muda a minha classificação. Eu refaço todo esse processo para sempre ter o sistema de cibersegurança atualizado, up-to-date, para minimizar as consequências. E aqui um ponto importante também não é se você ou se a empresa será ou não atacada. Vai ser atacada. Isso é uma certeza que todos temos que ter. Esse ataque vai acontecer. Quando esse ataque acontecer, qual será a minha ação? Qual o nível de maturidade que eu tenho para fazer essa proteção? Entra também na parte de manutenção todas as políticas de recovery, ou seja, como eu vou me recuperar caso um ataque ocorra. Como é o meu sistema de backup? Como isso é atualizado? De quanto tempo? Aonde está isso? Então, essa parte da gestão também traz toda essa documentação e soluções para você garantir que se um ataque ocorra, no menor tempo possível, você consiga voltar a operar. Então, não é se vai ou não acontecer, é quando acontecer, como eu vou tomar as ações para lidar com isso, né? Então, isso é uma parte importante da conscientização também. E os treinamentos, para quem Eric, quiser... sobre Oi. esse ponto aí, já é comum a prática de honeypots, de honeynets, para capturar, identificar a Capturar. dinâmica de padrão de ataque? Tem ferramentas para isso, inclusive, né? Tem vários sites, eu posso depois indicar alguns sites para vocês que são honeypots, né? Que captam o tipo de ataque, como o ataque é feito, para você entender esse padrão e criar uma contramedida para esse padrão, né? Então, serviços que são feitos para isso também, né? Então, isso é normal, tem o Shodan é um site que eu posso compartilhar com vocês, que a gente olha vários IPs abertos ali no Shodan, IP que aparentemente é de um PLC da Siemens, mas no fundo ele é um honeypot. Ele quer entender como é o acesso que está sendo feito, que tipo de ataque o pessoal usa para tentar entender e criar essas políticas, né? Um outro documento interessante também é o MITRE. O MITRE é uma base de informação grande que a gente vai entender como os ataques funcionam ali. Ok? Obrigado. Os treinamentos, para quem quiser se aprofundar realmente na norma e se certificar na norma, né? São 4 etapas que a gente tem no treinamento. O primeiro módulo, que é um módulo obrigatório para todo mundo, para iniciar essa jornada de certificação, é o de fundamentos, né? E aí os outros 3 módulos podem ser feitos fora de ordem, mas normalmente a sequência é o de fundamentos, o de risk assessment, o de design, que é como implementar as contramedidas, né?
e o de manutenção, como eu faço a gestão do meu sistema, soluções e táticas, documentação para fazer a gestão do meu sistema de cibersegurança. Uma vez que você faz os 4 treinamentos, você recebe a homologação como expert na 62443, tá? Então, para quem deseja seguir esse ciclo e fazer os treinamentos, a ISA Seção São Paulo organizou novamente os treinamentos de maneira online, junto à ISA dos Estados Unidos. E aqui está o link para quem quiser acessar, né? Existe, já está no site lá da ISA Seção São Paulo. E a gente vai ter os 4 módulos do treinamento no segundo semestre, entre agosto e setembro. Então, para quem quiser criar ou participar de algum deles, começar essa jornada de certificação, os treinamentos já têm data definida, as informações já estão no site da ISA São Paulo também. Tá bom? É isso, gente. O tempo é um pouquinho curto, escasso para aprofundar em muitos detalhes, mas eu vou deixar meus contatos com vocês, tem meu LinkedIn. Todos aqueles que tiverem dúvidas, quiserem mais informações, eu estou à disposição para auxiliar vocês também. Por isso que existem os treinamentos, Eric, né? Uma hora de palestra é um overview, né? A ideia hoje era essa mesmo, de trazer um overview da norma, né? E os treinamentos são 4 módulos, né? E cada módulo varia entre 24 e 32 horas de treinamento, né? Então, de Isso. fato, requer muito mais tempo para você se aprofundar na norma do que uma hora de palestra, mas está perfeito. Eu tenho aqui algumas perguntas, Eric, que eu posso colocar para você? Sim, pode, Tá. claro. A primeira eu posso até ajudar, que é bem fácil. É a do Márcio, Márcio Santos. Ele pergunta qual que é a diferença entre a IEC 62443 e a ISA 99. Eu posso falar? Pode. É a mesma coisa, né? Então, ela iniciou com o nome ISA 99 e a partir do momento que ela passa a integrar ao grupo de trabalho do IEC, então eles harmonizam, né, o nome da norma para a nomenclatura do IEC, que é 62443, né? Isso. Então, elas são exatamente iguais, uma substitui a outra, são exatamente iguais. Inclusive, Márcio, no site da ISA já não tem referência à ISA 99. Você lá, sendo membro da ISA, você tem direito à leitura online, né, de todas as normas da ISA, Isso. e lá já é referenciada a IEC 62443. Exatamente. Temos Bom, mais perguntas? temos mais, né? O Bruno Ferreira pergunta o seguinte: defesa por zona. Posso definir como segregar minha rede em VLANs? VLANs é uma das estratégias. Você pode, mas só a VLAN não adianta, né? Quando a gente olha as zonas e conduítes, as zonas têm a ver com os requisitos de segurança dos equipamentos, né? Eu posso separar as VLANs, devo separar as VLANs. A VLAN ela ajuda muito na parte do tráfego de rede, a minimizar um tráfego desnecessário, né, em certas áreas. Cria-se, sim, obviamente, uma camada, mas isso só não basta, tá? Quando a gente vai olhar a norma ela não fala de VLAN para segmentação para zonas e conduítes, não é uma zona. A zona realmente tem a ver com equipamentos e soluções agrupados que têm os mesmos requisitos de cibersegurança, né? E aí, de novo, pela imagem, né? Para sair de uma zona, chegar numa outra zona, ou ter comunicação com uma zona, eu vou usar um conduíte seguro para fazer isso. Bem, o Bruno Leca Ribeiro, ele faz um comentário aqui, eu entendo que é um comentário. Normalmente os ataques começam derrubando a comunicação. É assim mesmo? Pode ser assim, né? O ataque ele tem vários vetores, né? Pode ser um ataque que vem pela TI e por um processo que a gente chama de movimentação lateral, esse atacante ele já está na minha rede e ele tenta se deslocar nessa rede para chegar num sistema de automação, por exemplo, no servidor de automação. Esse ataque pode ser um vetor que venha da base da OT, da rede de automação mesmo, né? Por exemplo, através de um pendrive infectado, através de qualquer outro meio de comunicação, um acesso remoto indevido, né? Então, às vezes o objetivo não é derrubar a comunicação, o objetivo principal dos ataques hoje em dia, e o da Colonial Pipeline foi esse objetivo, é o sequestro de dados, é o tal do ransomware. Ou seja, eu preciso monetizar em cima daquilo. Quando eu faço um ataque,
muitas vezes os atacantes, né, os hackers do mal, como a gente fala, os atacantes eles têm um motivador financeiro. O motivador financeiro é sequestrar o dado para cobrar um resgate desse dado. Uhum. O caso da Colonial Pipeline foi exatamente isso. Eles conseguiram acesso através de credenciais de VPNs antigas, chegaram com essa credencial através da TI, acessaram a parte de OT e criptografaram todos os dados da OT. E uma vez que você criptografou os dados, todo o sistema parou de operar. Toda a distribuição de combustível da costa leste americana parou. Não parou por algumas horas, parou por alguns dias, né? Não tinha backup, não tinha contingência, não tinha plano de recuperação, não tinha nada. Por isso que a fase da manutenção lá é importante também. Então, uma vez que o objetivo é sequestrar esse dado, uma vez que criptografou esse dado, se não tiver backup, não tem o que fazer. Ou você paga para ter, que não é recomendado, ou você reseta tudo e começa do zero, né? Existem Então, soluções para isso, né? Para existem N todas soluções para essas. todas essas. São as tal das camadas de proteção que eu vou colocando, Uhum, né? Não uhum. existe uma única solução mágica que resolve tudo. Isso não existe. Existem sim camadas e soluções no mercado que você vai juntando para criar essa sua robustez cibernética, por exemplo. Muito bom. O Felipe Guedes, da Eletronuclear, faz assim, ele pergunta se existe algum alinhamento, alguma relação entre a ISA IEC 62443 e o NIST SP 882, revisão 3. Revisão 3, esses 2.3, né? Existem Uhum. partes iguais. O NIST, ele trata uma parte, o NERC-CIP é uma outra norma também interessante, né? Que depende da área que você está. Por exemplo, o NIST e o NERC-CIP são mais voltados para a área elétrica. Talvez Uhum. tenham demandas um pouco diferentes, né? Mas dentro da 802.3, faz referência a algumas partes também da EC 62443. Então, de novo, a 62443 não é a solução de todos os problemas. Ela tem muita coisa, ela traz um portfólio completo, desde a implementação até a gestão de cibersegurança, Uhum. mas em muitas partes a gente vai pegar informações do NERC-CIP, do NIST, da própria ISO 27000, que é de TI, que também é muito usada, muito conhecida, né? Então, a gente vai aplicar essas normas todas, extraindo o que elas têm de melhor para poder realmente criar um sistema robusto de cibersegurança. Muito bem. Respondendo Ok? o Márcio só faz pergunta fácil. O Márcio Santos, novamente, está elogiando uma baita aula sobre a norma em poucos minutos. E ele está no target fazer a certificação, os treinamentos da certificação. E ele quer Muito bem, você Márcio. como instrutor. É possível? Serei o instrutor desses treinamentos do segundo semestre, de agosto e setembro, né? A gente vai ministrar pela ISA São Paulo. De novo, os 4 módulos em sequência. Eu vou ser o instrutor, como aqui no Brasil a gente tem 4 instrutores homologados. Nesse Dessa treinamento eu serei o sequência. instrutor. É. Qual a diferença do treinamento que você se inscreve na ISA ou esse treinamento em português aqui, que a ISA São Paulo está em parceria com a ISA? É o mesmo treinamento, É o mesmo treinamento. só que Exatamente o mesmo. ministrado em português. Então, é uma oportunidade única. E não só isso, também tem uma precificação bem especial para brasileiros, que foi Isso, negociada com a isso. ISA São Paulo. Então, vale muito a pena vocês aproveitarem essas datas, né? Primeiro módulo agora 7 e 8 de maio, o IC32. Isso. Depois a sequência do IC32, 33, 34 e 35, 37, novamente em sequência, agosto ou Agosto e setembro? setembro. Agosto e setembro, tá. Final de Então, agosto, começo de setembro, os né, 4 módulos. tudo isso está no site da ISA São Paulo, tá? isasp.org.br. O Jorge Carvalho, ele está perguntando aqui, é legal a pergunta dele, se existe algum benchmark dos FRs, para saber como que as outras indústrias estão. Não sei se tem um benchmark dos FS, tem muito documento no mercado, e sistemas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma solução de mercado que incorporou os FRs nela, e ela compara o que ela encontra de maneira automática, né? É uma solução de IDS, de Intrusion Detection, detecção de intrusão. Então, ela compara o que ela escaneou e encontrou na sua rede com os requisitos fundamentais.
e automaticamente te fala aonde você está mais aderente à norma e menos aderente à norma, né? Legal. Então, tem várias soluções de mercado que já incorporam esses FRs dentro da própria solução e fazem essa análise de maneira automática para você, Baseada em todos os conceitos da norma, baseados nos conceitos né? da norma. Tá? E existe algum lugar, algum local disponível? Esse aqui é o Lucas Moraes Tales Midon. Existe algum local disponível, as planilhas de risk assessment No treinamento. No treinamento, a gente da dá própria acesso norma, a né? essas planilhas de risk Uhum, assessment, que são exemplos, tá? Também não uhum. existe um guideline de uma planilha pré-definida, pré-pronta. Cada usuário, cada demanda, cada Vai adaptar. mercado vai adaptar. Pode tomar como base, mas vai adaptar. É. Legal. O Bruno, novamente, faz mais um comentário aqui, que ele usa o Shodan para verificar se Show dela. existe alguma vulnerabilidade escancarada na empresa que ele trabalha. É Legal. isso mesmo, Eric? É uma boa prática? O Shodan é uma boa ferramenta mesmo para a gente poder fazer acessos, né? O Shodan ele tem uma parte de indústria, inclusive. Você pode procurar vulnerabilidades pelo protocolo, pelo fabricante. É uma base de dados que eu gosto muito. Eu mostro normalmente no treinamento o Shodan, até para desmistificar. Assim, existem alguns mitos, né, na cibersegurança industrial. Eu sempre escuto, num primeiro momento, que o meu sistema é isolado, ele não está conectado na internet, ele não tem acesso nenhum. Deixa eu mostrar o Shodan para você É, entender que, assim, você e mais metade do planeta falam isso, mas a gente tem acesso. E o é. Shodan mostra isso, né? Mais do que isso, também existem os sites e as bases dos CVEs, né? Os CVEs é uma coisa muito normal no nosso meio de cibersegurança, que são as vulnerabilidades conhecidas. Então, como eu sei uma vulnerabilidade de um PLC X ou de um PLC Y? Eu posso buscar essa vulnerabilidade nessa base de dados do CVE. A gente busca, o hacker também busca, para ele entender qual é a vulnerabilidade, como ela funciona e como eu posso explorá-la, tá? Por isso que é importante conhecer os termos, essas bases de dados de CVE, para aprender também a se defender. Perfeito. E aí o Bruno complementa isso que você está falando que o ataque da CPTM ano passado, pelo que foi investigado, foi um pendrive contaminado. Assim como Exatamente. foi a usina nuclear do Irã lá, há 15 Stuxnet e anos tal, atrás, isso né? mesmo. É uma coisa muito... A gente tem que ter muito em mente, de novo, é a conscientização. A engenharia social, os golpes que a gente, como pessoa física, a gente tá exposto a mensagem de WhatsApp, mensagem de SMS. Eu recebo constantemente uma mensagem que eu tenho 1 milhão de pontos no programa do banco, que eu nem tenho conta. Acesse aqui e coloque os seus dados, né? E impressionantemente, muitas pessoas ainda caem nisso, né? Então, a engenharia social, que é levada em consideração o ataque cibernético, ela é muito pesada, muito forte. Então, a gente tem que ter essa conscientização para conseguir identificar quando alguém está tentando prover um ataque para a gente, até no nosso dia a dia, na nossa vida usual mesmo. Mais pergunta. Tem Eu tempo ainda? tenho. Não. O Cristiano Coelho Nunes, da PrestServe, está perguntando se existe alguma relação entre a IEC 62443, né, com a IEC 27000 De TI, de técnicas de segurança, né, para a tecnologia da para IT, informação, para IT. IT. Existe sim, elas se complementam. Boa parte das técnicas de defesa, elas são até similares, né? O ponto é como eu aplico. Eu não posso aplicar as técnicas de defesa que eu aplico em TI da mesma maneira que eu aplico em OT, porque o ambiente é diferente, né? Quando a gente olha o IT, a gente está muito preocupado. O IT é o negócio da empresa, então a confidencialidade vem em primeiro lugar. Tratar os dados, confidencialidade de dados, né? Quando eu vou para o OT, o mais importante é a disponibilidade operacional. Não posso parar uma planta, parar um reator, parar uma caldeira, porque eu só desligar uma chave. Tem processos que, se eu paro por algum motivo, ele leva dias para restartar. Então, como eu aplico essas técnicas de cibersegurança é o principal diferencial entre a ISO 27000 e a 62443. Perfeito.
O Flávio Cruz, né, ele comenta aqui que ele já fez alguns risk assessments, ele está se colocando à disposição para trocar ideias e Muito bom, informações muito com bom. outros colegas, até pedir para ele compartilhar o LinkedIn dele, assim as pessoas podem entrar em Claro. contato, né? Ricardo Frade Mourinho, como solicitar a certificação de um sistema na IEC 62443? É o ISA Security, que é um ISA instituto Secure. da ISA, e eu vou Isso. colocar aqui para ele o link, tá? ISA Security é isasecurity.org, simples .org. assim, tá? Isso. Então, ali é um instituto independente e você pode solicitar a avaliação de equipamentos e avaliação do seu sistema Do implementado, seu do seu sistema. processo, tá? Eles vão designar uma certificadora homologada para eles para poder pra você contratar e fazer essa avaliação. O Alberto Aga pergunta qual que é a NBR equivalente a 62443. Eu não sei se você tem esse Eu número, não lembro o também número não de tenho. cabeça, mas Mas se a eu gente vou puser no colocar, Google, é bem fácil. eu vou colocar aqui no chat também o meu telefone e meu e-mail. Se eles quiserem mandar as perguntas, quiserem me contactar, eu estou à disposição. De cabeça, eu não lembro qual é esse número da NBR, não. Vou Mas colocar esse aqui. aqui não é difícil de achar, não. Tá? E só o primeiro documento da norma que está já publicado, tá, pessoal? Então, o É, o grupo de primeiro. trabalho está trabalhando, tá em andamento os outros módulos também, tá bom, Albert? O Ademir, parabenizando o Eric. Que mais? O Cristiano já colocou o LinkedIn, o Fábio Cruz também, da CyberBR, muita gente aqui da área de cibersegurança. O José Glicério Ruas Alves, a MicroHard está contratando. Pode enviar currículo, quem tiver. Então, vamos aproveitar então, para a gente encerrar nisso daqui, Eric. Sim. O profissional que tem essa certificação é um profissional valorizado no mercado? Extremamente valorizado. Quantos temos no Brasil? Quantos Olha, aqui profissionais certificados no Brasil existem hoje? existem alguns profissionais certificados, principalmente no início da norma, que é o IC32, tá? Da última vez que eu olhei, faz alguns meses já, foi quando eu concluí toda a trilha de certificação e me tornei expert na 62443, né? E realmente concluíram e estavam como expert, só tinham 5 pessoas no Brasil. Então, Ou sim, é um seja, profissional valorizado, que tem demanda, né? é isso aí. E precisa revalidar a pergunta aqui do nosso amigo. Precisa, a cada 2 anos ou 3 anos, existe uma revalidação do certificado. Eu fiz as primeiras 2 certificações, eu fiz em 2019, e esse ano eu revalidei. Então, a cada 3 anos, 2020, desculpa, cada 3 anos tem que ser revalidado. E a revalidação, ela não tem que fazer a prova novamente, né? Você já explicou para a gente no primeiro webinar dessa série, né? Né? Você comprova que você continua Isso. sendo um profissional que atua na área de cibersegurança. Se Uhum. você fez algum treinamento, algum projeto adicional nesse período, nos últimos 3 anos, você descreve, é como se fosse Isso. uma carta Isso. demonstrando que você segue atuando na Atuando na área área. e se atualizando com Uhum. a norma, né? Com as atualizações da norma, que uma norma nunca acaba, né? Nunca Principalmente acaba. de uma tecnologia como essa, né? Que dia após dia eu preciso estar implementando levando em conta Novas novas ameaças questões, que né? Novas surgem o tempo ameaças. todo. É isso Exatamente. mesmo, é isso mesmo, né? Para quem não quiser, fiquei fora do mercado, tal, pode refazer a prova pagando uma taxa, ou paga somente as taxas e faz a comprovação que você continua atuando na área. Perfeito. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Já passamos 10 minutos do nosso horário. Quero agradecer o Eric por ter aceito esse convite Obrigado. prontamente em falar um pouco da norma. Todos nós somos um trabalho voluntário aqui com a ISA. E agradecer a todos pela presença. As perguntas foram excelentes, preciosas aqui para o Bom, nosso debate. Muito obrigada a todos e ficamos à disposição. eu Caso agradeço o queiram mais convite. dúvidas, né, sobre o É isso assunto. aí. Agradeço o convite, coloquei os meus dados aqui no chat. Quem precisar de qualquer apoio sobre a norma ou informações É. adicionais, de novo, eu estou à disposição para ajudar.
Obrigado pela presença de todos aí. Eu vi que em um certo momento tínhamos 70 pessoas aí. Chegamos, batemos as 100 pessoas hoje, 100 Eric. pessoas, muito bom. Parabéns. Fico muito feliz. Os webinários, eles são nesse horário pré-almoço. Nós fizemos uma pesquisa, tá, pessoal? Então, tem a oportunidade, uma vez por mês, a primeira sexta-feira do mês, às 11 horas da manhã. E esse webinar fica gravado, então a qualquer momento você pode entrar no YouTube da ISA São Paulo, vai lá no YouTube, digita lá série Norma ISA em Foco, ISA São Paulo, você encontra toda a série gravada. Então, essa série termina em dezembro, tá? Então, serão 11 normas abordadas, além da introdução que eu fiz, né? E ali vai ficar para vocês terem acesso e poder estudar e entender um pouquinho mais sobre cada uma das normas da ISA mais utilizadas no ambiente industrial hoje em dia, tá? Muito obrigada, até a próxima, pessoal. Muito obrigado a todos, bom final de semana para todos. Até mais. Obrigado, parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.